Graças e paz, irmãos. Amém. De todos. Hoje é um culto mais que especial. Sabemos que sempre que temos a oportunidade de cultuar o Senhor, de certa maneira, é sempre um culto especial, quando nós estamos começando já a celebrar aquilo que nós conhecemos como o nascimento de Jesus, o Natal. E nestes dias nós começamos a refletir muitas vezes sobre várias coisas. E é importante lembrarmos dessa data, principalmente lembrarmos da centralidade de Jesus. Vamos então iniciar nosso culto adorando o nosso Senhor, adorando o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu começarei este culto com uma oração de adoração e invocação ao Senhor. Santo Eterno Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Te louvamos, Senhor, por quem tu és. Te louvamos, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo para salvar a cada um de nós. Senhor, nesta data tão especial para a tua igreja, que possamos estar com os nossos corações alegres no Senhor, alegres por aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, mesmo neste ano difícil que estamos passando. Te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua salvação, pela tua providência, Senhor, porque és Deus maravilhoso, és Deus protetor, criador dos céus e da terra. E hoje nós temos a alegria e o privilégio de celebrar teu nome, o nome do grandioso e poderoso Salvador, Jesus Cristo. Que os nossos corações, que os nossos ouvidos não venham a se desviar deste momento, mas que possamos estar totalmente concentrados no Senhor, na tua palavra, na tua graça, na ação do teu Santo Espírito. Que em tudo possamos louvar o teu nome. Pai, assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus comigo em Isaías capítulo de número 9. Farei a leitura do verso de número 1 até o verso de número 6. Isaías 9, do verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus diz assim, neste trecho: mas para que a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tem se multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estamos aqui hoje para celebrar o nascimento de Jesus, o nascimento do Messias prometido desde os primeiros versos do Antigo Testamento, mas revelado no Novo Testamento, o nosso grande Senhor, o nosso grande Salvador. Pensando nisso, vamos cantar o hino de número 239, Nasce Jesus.
vamos também arrependidos pelas nossas falhas, pecados, limitações, pelas nossas práticas pecaminosas, pelas quais nos distanciamos muitas vezes de Deus. Mas aprova o Senhor, pelo Senhor possível nos dar também o seu perdão, e é por isso que nós temos a alegria de poder buscar ao Senhor, orar ao Senhor, colocar diante dele as nossas falhas, para que ele não nos perdoe. Que o nosso irmão, presbítero Ricardo Berto, esteja nos conduzindo nesta oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, para que Senhor, e rogamos que o Senhor esteja primeiramente perdoando os nossos pecados, recebendo o nosso louvor, a nossa oração, pensando para Ti, Senhor. Ó Pai, esteja usando, Senhor, a cada um que estará Neste momento também, irmãos, temos a oportunidade, o privilégio de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Eu já convido os nossos irmãos do grupo de cânticos que estarão conduzindo neste momento. No decorrer do primeiro cântico, você pode trazer o seu dízimo, pode trazer a sua oferta com toda alegria, sabendo que o Senhor tem cuidado de você e também tem cuidado desta igreja.
Querido Deus, nosso Pai, nós agradecemos, querido, por esses momentos especiais da nossa vida. Podemos nos apresentar diante de Ti, ó Pai, com o nosso Deus e a nossa presença. Ó Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade do nosso trabalho, da nossa arrecadação, da nossa saúde. Tu tem nos dado, ó Pai, a bênção de cada dia, Senhor, em nossas vidas. E aqui estamos, Senhor, para te agradecer. Nós te pedimos, Pai querido, as tuas bênçãos para cada um dos nossos irmãos, para que continue, ó Pai, no trabalho e na obra do Senhor. E nesta noite, ó Pai, nós te agradecemos pela mensagem que será lida, que será trazida aos nossos corações, com esse intuito de Natal, ó Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, com Cristo Jesus em nossos corações. Com esta lembrança, Pai, de hoje, que possa ficar eternamente. Pai querido, abençoa nossas vidas e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Novamente, o Evangelho de Mateus, mas agora nós vamos lá abrirmos. Estávamos lá no final de Mateus, agora nós vamos voltar um pouco para o início do Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso de número 18 até o verso de número 25. O tema desta mensagem é o nascimento de Jesus. Nós veremos 3 aspectos importantes, 3 maneiras de Deus agir, demonstrando a sua graça e o seu cuidado neste texto. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 1, do 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Santo e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por este momento de culto, de adoração, momento de exposição da palavra do Senhor, momento de relembrarmos do teu nascimento e do que este nascimento significa para nós. Queremos, ó Deus, nesta noite sermos abençoados, iluminados. Queremos nesta noite, pelo teu Santo Espírito, ser instruídos, ensinados, fortalecidos, encorajados por esta verdade do nascimento de Cristo. Porque não é uma data qualquer, não é uma data comum, mas é uma data que nos mostra um Deus que se preocupou com a humanidade caída, que enviou o seu Filho para salvar pecadores. Que nós, Senhor, esta noite mais uma vez possamos ser relembrados destas verdades. Se porventura estivermos fracos, que o Senhor nos fortaleça por meio da tua palavra. Se porventura temos nos afastado da tua palavra, da tua graça, do teu ensino, que nós possamos ser fortalecidos hoje para estarmos ainda mais fortes, ainda mais firmes na tua presença. Porque, Senhor, a verdade da tua
dominar o nosso coração, de tal maneira que as nossas práticas diárias sejam coerentes com aquilo que temos aprendido. Pai, te louvamos, te bendizemos pela vida desta igreja. Te bendizemos, ó Pai, porque aqui temos ouvido falar deste Jesus, deste Salvador, deste Senhor, e que a vida desta igreja e a vida de cada um de nós aqui possa estar centrada em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos em tudo te servir e te adorar. Que a nossa vida, que o nosso serviço seja para glorificar o teu nome. Pai, assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que as pessoas costumam falar sobre o Natal? O que geralmente nós passamos a ver quando chega este período de Natal? Bom, uma das primeiras coisas que nós começamos a ver quando se aproxima este período de Natal é que as ruas ficam mais iluminadas. Nós começamos a ver também que na TV, na Netflix, onde quer que seja, alguns filmes começam a passar, né, com a temática do Natal. E nós podemos ver que, tanto nas luzes, como nos filmes que se passam, como nas mensagens que se passam, muitas vezes, Jesus não é nem sequer considerado. Jesus muitas vezes está escondido no meio disso tudo. E somente aqueles que creem no Senhor, aqueles que sabem da verdade do Natal, aqueles que sabem do seu nascimento e do que isso significa para nós, é que realmente conseguem compreender o que aconteceu e como essa realidade que aconteceu no tempo muda a minha vida, muda a nossa vida, muda a vida da igreja. Eu não tenho nada contra as luzes, eu não tenho nada contra os enfeites, eu não tenho nada contra o amigo secreto, também participo. Mas a questão é, meus irmãos, será que nós temos compreendido de fato o que é o Natal? Será que nós entendemos de fato o significado do Natal? Será que nós realmente compreendemos o que significa Jesus ter nascido como qualquer um de nós, em humildade, num lugar simples? Mas será que nós entendemos o real significado destas coisas? Será que nós sabemos o que é de fato o nascimento de Jesus e como ele deve mudar, transformar a nossa mente? Fica a pergunta para cada um de nós, para a nossa reflexão e também para levarmos essa reflexão às pessoas. O que é o Natal? Qual o significado do Natal? O que você pensa quando é Natal? Aqueles que não creem no Senhor, até mesmo eles tendem a ficar mais generosos, ter mais empatia com o outro. Algumas celebridades doam, presentes, dão dinheiro, fazem tantas coisas, mas muitas vezes nem sequer passaram perto do significado. E nós precisamos lembrar, não somente para nós, mas lembrar para eles que Jesus é a luz do mundo. E é Ele que traz luz em meio às trevas, em meio ao pecado, em meio à corrupção. Por isso é importante falar dessa mensagem do nascimento de Jesus, do nascimento do Messias. E nós temos aqui, irmãos, nesse texto, 3 lições importantes para a nossa edificação, para o nosso encorajamento
que nós possamos anunciar ao mundo sobre o que significa esta chegada de Jesus Cristo. E a primeira lição desse texto é que o nascimento de Jesus é sobrenatural. O nascimento de Jesus é sobrenatural e extraordinário. Não é algo que possa ser feito por qualquer homem. Não é algo que pode ser criado por qualquer um de nós. Mas é um acontecimento sobrenatural. O poder de Deus está em ação ali. E nós conseguimos olhar para esse texto e ver isso bem claramente. Mas nós precisamos lembrar também de algumas coisas anteriores. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós lembramos que o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, fala do princípio, fala da criação. Gênesis tem a ver com isso. Gênesis significa princípio, início. E nós temos ali as informações de como Deus criou todas as coisas, de como Deus criou o homem e colocou este homem dominando esta criação. Mas acontece também algo que vira um problema para toda a nossa existência. E este algo se chama pecado, se chama queda. Mas quando nós olhamos para este relato inicial da palavra de Deus, nós conseguimos perceber ali o poder de Deus, a ação extraordinária de Deus, Deus dizendo: haja luz e houve luz, e criando todas as coisas por meio da palavra. Há algo extraordinário no início de tudo. Há algumas pessoas que gostam de falar de teorias da criação ou de teorias do início, conectam essas coisas e tentam fazer ali alguma maneira de juntar essas coisas, mas a grande verdade é que Deus criou todas as coisas poderosamente, de maneira extraordinária. E é esse link que eu quero trazer para o nosso texto, porque se Gênesis fala da criação, o Novo Testamento fala da recriação. Aqueles que caíram no pecado, o homem caído no pecado, agora por meio de Cristo pode ser regenerado. Aquela imagem de Deus dada ao homem no início pode ser agora restaurada em Jesus Cristo. Na criação nós vemos que Deus criou todas as coisas boas, belas, úteis, mas a queda distorceu todas essas coisas. E era preciso então que algo extraordinário acontecesse mais uma vez. E este algo extraordinário, este algo que redime o homem, é a chegada de Jesus Cristo. Mas veja como esses links são interessantes. Deus iniciou o mundo com poder, de maneira sobrenatural, de maneira grandiosa, de maneira que nós não conseguimos explicar. E agora, no Novo Testamento, nós somos informados do nascimento de Jesus. Teve bem menos barulho neste momento. Teve silêncio. O rei do mundo, o rei da terra nascia. Mas olha que interessante o verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Uma ação sobrenatural de Deus. O poder de Deus agindo para o nascimento de Jesus. Aquele que é o nosso Redentor, aquele que é o nosso Salvador. Mas qual o problema, irmãos? Talvez você esteja pensando assim: bom, mas essa mensagem não é nova para mim. Eu já sabia disso. Até as crianças sabem dessa história.
Mas essa é uma história, irmãos, que nós não podemos esquecer. E nós precisamos relembrar constantemente da palavra de Deus e dos atos salvadores e sobrenaturais de Deus, para que possamos não somente permanecer firmes no Senhor, mas também anunciar essa graça a outros. O homem perdeu a sua condição diante de Deus por causa da sua desobediência à lei do Senhor. O homem passou a agir em apostasia, afastando-se do seu Criador e sendo por ele mesmo condenado. Agora a realidade da sua vida é completamente associada e permeada pelo pecado, que é o efeito natural e trágico da queda. Os homens estão perdidos. Os homens não sabem sobre a finalidade de suas vidas. A sua mente, os seus desejos, as suas afeições, até mesmo a sua necessidade espiritual no estado de queda são redirecionados. Esses homens estão em desobediência a Deus, em oposição a Deus, e eles não podem se achegar a Deus se não for a intervenção de Deus. E este ato de Deus ao enviar Jesus Cristo nos mostra, nos fala da misericórdia, nos fala da graça de Deus, pela qual nós e outros homens devem saber. E como nós falamos na semana anterior, nós somos responsáveis por anunciar estas verdades. Então, quando você estiver em família, e provavelmente não é toda a sua família que é cristã, fale a eles da mensagem, fale a eles de Jesus Cristo, ore por eles, ore com eles. Se Jesus é tudo para mim, se Jesus é tudo para você, como você cantou, por que é que o nome de Jesus não está nos nossos lábios? Muitas vezes nós cantamos de maneira automática, não é verdade? Mas irmãos, não vamos fazer isso. Vamos lembrar deste cântico, vamos lembrar da palavra, vamos lembrar deste ato soberano do Senhor, deste ato sobrenatural do Senhor, deste ato misericordioso do Senhor, e se apropriar dele para mudar a nossa vida e para mudar também a vida do outro. Porque o homem sem a redenção, o homem sem Jesus Cristo, ele é escravo das suas próprias afeições, da sua própria cobiça, ele é escravo do pecado. A Bíblia fala que ele é servo de Satanás. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem está frequentemente buscando satisfação em outras coisas. E a época do Natal e toda a vida deste homem se mostra dessa forma, buscando outras coisas, buscando as coisas dessa terra. E a vinda de Jesus, dessa maneira sobrenatural, nos mostra como Deus age poderosamente para salvar o seu povo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos livrar, para nos salvar e para salvar muitos outros além de nós. E nós precisamos ter essa mensagem em nosso coração. Mas um problema grande, irmãos, quando nós pensamos nessa primeira lição do nascimento de Jesus como sendo algo sobrenatural, é que as pessoas não acreditam na Bíblia. As pessoas não acreditam no sobrenatural. Muitas pessoas não acreditam que Deus pode fazer coisas como essa, como este mistério. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. João vai dizer que Ele é o Verbo, Ele estava no princípio. Mas Ele agora se mostra como
como o Verbo encarnado. E nós podemos pensar, mas como isso pode acontecer? Eu não sei como Deus realizou isso, mas eu sei que Ele realizou. Cristo é o Verbo encarnado. De maneira sobrenatural, nosso Senhor controlou toda a história, governou toda a história, e fez com que Cristo nascesse de uma virgem, sem precisar que ela tivesse relações com seu esposo, sem intervenção humana, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, pela ação sobrenatural do Senhor, Cristo é concebido. É uma história conhecida, mas muitas vezes está distante de nós, está escondida nas nossas tradições até mesmo da igreja. Quando nós falamos de Jesus, quanto nós cantamos sobre Jesus, quanto nós pregamos de fato sobre este Cristo, mas Deus dividiu a história neste grande evento. A história foi dividida. As pessoas se dividiram ao redor de Jesus ou contra Jesus. Alguns céticos, alguns ateus, dizem que Deus não existe, dizem que essas coisas não são possíveis de acontecer, dizem que esses relatos são fantasia. E eu quero perguntar para você, e você que é cristão, ou que se diz cristão, isso de fato aconteceu? O nascimento sobrenatural de Jesus realmente está na sua mente, no seu coração e tem governado a sua vida, mudou a sua história. Quando nós então temos o dever de anunciar, proclamar esta verdade do Natal, nós nos deparamos com homens dos mais terríveis, com homens pecadores, com alguns homens que pensam ser bons, que pensam praticar o bem, mas que estão distantes da realidade da palavra. Por isso acaba sendo muito difícil a nossa tarefa evangelística. Mas tem algo que nós precisamos lembrar. Jesus não nos chamou por causa dos resultados, nos cobrando resultados, mas Ele disse: vá, pregue, proclame, anuncie, porque as ovelhas ouvirão a voz do Mestre e retornarão para Ele. Jesus nos chama a pregar, mas o resultado é Ele mesmo que nos dá. Isso deveria ser um encorajamento para você, um encorajamento para mim, um encorajamento para a igreja. Então, no verso 18, 19 e 20, nós percebemos que o ato de Deus, ao enviar Jesus Cristo, o ato de Deus poderoso e sobrenatural, traz uma conexão com a primeira criação. Deus está restaurando a humanidade, e aqueles que creem em Jesus Cristo têm as suas vidas transformadas. Não é que você era fraco e Ele te tornou forte. A Bíblia diz que você era morto e Ele te deu vida. Se você ainda não está com Cristo, você não tem vida de fato. Porque vida verdadeira só desfruta aquele que está com Jesus. Verso 19: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente.
Irmãos, o texto vai continuar falando sobre ações sobrenaturais de Deus. Mas a partir de agora o texto vai incluir também uma segunda lição, e muito importante para nós. E essa segunda lição é que o nascimento de Jesus é soberanamente dirigido. Nós percebemos a ação sobrenatural, mas também a ação soberana do Senhor governando toda a história, governando este momento, preparando todas as coisas para o advento de Cristo, para o nascimento de Cristo. Mas, dentro deste aspecto da soberania de Deus, o texto vai lidar com um problema, porque o texto vai dizer, no verso 18, que Maria, mãe de Jesus, estava desposada. É algo um pouco semelhante com um noivado, mas ainda mais forte do que é o noivado para nós. Havia um contrato que eles deveriam cumprir, tanto que o texto já fala que Maria é esposa e José o seu esposo. Então, no verso 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Então, nós vemos aqui duas coisas, meus irmãos. Primeiro, a problemática, porque os dois não estavam ainda de fato casados, ou poderíamos dizer completamente casados, embora o contrato fosse muito firme, este contrato do desposado, do noivado, que é semelhante ao que é o noivado para nós. Então a questão é, José estava com um grande problema e ele não sabia como resolver, e provavelmente ele estava pensando que Maria havia o traído. Como assim? José confiava em Maria, havia um contrato, e agora ela está grávida. E ele então, pensando neste problema, pensando em como resolver, ele tem um estalo, ele tem ali um insight, e ele pensa assim: bom, eu não quero que a minha esposa tenha uma má fama, eu vou deixá-la secretamente. Ele poderia então dar a carta de divórcio com duas testemunhas secretamente, diante da maioria das pessoas, ninguém sequer ia saber o que aconteceu, e ele então teria solucionado este problema. Mas nós vamos ver que no verso 20, ele ainda estava ponderando sobre essas coisas, ele ainda estava pensando, embora essa decisão pudesse acontecer, mas isso não agradava a José, porque ele amava Maria. E aqui nós temos algo interessante, algo muito importante para as nossas vidas, para a nossa vida de casado também. Nos nossos dias, o casamento é qualquer coisa. Você casa num dia, no outro você dá entrada no divórcio, e com um mês, menos que isso, está tudo resolvido. As pessoas pensam mais na celebração do casamento do que no significado do casamento em si. E gastam muito dinheiro. Gastam muito dinheiro na viagem, muito dinheiro na celebração. De alguma forma, querem mostrar que o casamento deles é grandioso. Começam o casamento endividados, mas não tem a firmeza de José. Não tem o mesmo pensamento de José. Veja, mesmo sabendo até então que Maria pudesse talvez ter o traído, ele não quer que a sua esposa tenha uma má fama. E o texto vai dizer que ele pensa assim porque ele é um homem justo, ele é um homem piedoso. Para você ter uma ideia, irmãos, a lei previa que uma mulher que traísse o seu marido nesse período, ela deveria em praça pública ser apedrejada.
problemas. Muitas vezes estamos expostos nas redes sociais, como se o mundo pudesse resolver os nossos problemas. E tudo que acontece na nossa vida a gente posta. E criticamos o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pastores. Lavamos a roupa suja no Facebook. Sabe por quê? Porque nós não temos sido piedosos como José. José não queria trazer uma fama ainda que ela pudesse merecer. José não pega a lei e fala: olha aqui, olha o que você fez. Que é muitas vezes o que nós fazemos com os nossos irmãos. Pastor, temos que punir aquela pessoa. Olha o que ela está fazendo, olha como está a vida dela. Mas nós não tomamos uma atitude piedosa como a de José, buscando preservar a pessoa, buscando ajudar a pessoa, agir com piedade, agir em prol, em favor do outro. Veja como algo interessante e maravilhoso acontece aqui. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Deus não escolheu somente Maria como aquela virgem que já estava profetizada no Antigo Testamento, pela qual viria o nascimento do Messias, mas Ele também soberanamente governou todas as coisas e escolheu também o seu esposo. E o anjo diz: José, filho de Davi. Veja que o sobrenatural e a soberania de Deus estão juntas aqui. Deus estava governando cada detalhe do que estava acontecendo. E aqui nós temos uma outra lição para o nosso tempo. Nós estamos ainda neste período de pandemia. Tememos pelos nossos irmãos, familiares, pelos nossos pais, pela vida como um todo, pelo nosso trabalho. Quantos efeitos essa pandemia trouxe para nós. Mas eu quero lembrar a você que na soberania do Senhor Ele está cuidando de cada detalhe. E eu quero dizer para você hoje que a sua esperança não está meramente numa vacina. E eu não estou dizendo que a vacina não pode ser útil e não deve ser tomada, mas eu quero dizer que a nossa esperança está em Deus, no nosso Salvador, no Deus soberano, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Nada foge do controle de Deus, nem mesmo esta pandemia. Nós estamos sempre sob o cuidado de Deus. Deus age de maneira sobrenatural, Deus age de maneira soberana nesta história. E nós precisamos aprender com este relato. Um comentarista bastante conhecido, talvez não conhecido de todos, Matthew Henry vai dizer assim: o rigor da lei é às vezes a medida da injustiça. Ele está falando isso referente ao ato piedoso de José. Porque se ele pegasse a lei, o rigor da lei seria levar Maria a público. Mas Mateus vai dizer exatamente isso, que o rigor da lei é às vezes a medida da injustiça. Muitas vezes alguns de nós está com a Bíblia e estamos tacando na cara dos nossos irmãos. Olha aqui! Calma. Nós não somos juízes das pessoas. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E nós estamos incluídos nisso. Mas às vezes parece que só o nosso irmão é que erra, né? Só o nosso irmão que peca. Só o outro que falha. Só o outro que age muitas vezes distante da palavra de Deus.
Nós precisamos aprender por meio deste exemplo. A solução possível considerada por José então era abandoná-la secretamente. É como vemos no Novo Testamento: o amor cobre multidão de pecados. José amava tanto Maria que ele não usa o rigor da lei, mas ele busca preservá-la, ele busca amá-la, ainda que ela não o tivesse amado. A solução aqui, mais uma vez, está em Deus, como sempre, embora nem sempre valorizemos essa verdade. O sobrenatural está na história novamente, de forma a nos revelar mais uma vez que Deus está no controle de toda a situação. Mais uma vez, versos 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A solução vem de Deus. A resposta para José, que embora procurava solucionar tudo de maneira piedosa, mas ele não tinha a solução que agradava a todos. Porque, como eu disse, a solução não agradava a ele mesmo, porque ele amava Maria. Mas veja, mesmo que ele estivesse pensando em deixar secretamente Maria, ele ainda ponderava nessas coisas, ele ainda pensava, ele ainda meditava. É então que aí Deus intervém na vida de José. Sabe por que muitas vezes algumas coisas na nossa vida não têm solução divina? É porque nós não esperamos, é porque nós não ponderamos, é porque nós queremos resolver a coisa com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria força. E nós estamos vendo neste relato do nascimento de Jesus que nós precisamos esperar pela solução real, e a solução real sempre vem de Deus. Veja, a ação sobrenatural e ao mesmo tempo a ação soberana. Um anjo do Senhor é enviado a falar com José, possivelmente o mesmo anjo que falara com Maria. Falou assim: José, este é de concepção divina, foi o Espírito Santo que concebeu a Jesus. Não temas receber Maria, tua esposa. Veja, se o anjo falou não temas, é porque havia temor no seu coração, e talvez o seu temor era o temor dos homens, como que os homens iam encarar essa notícia. Por isso ele pensava na fama, na má fama que Maria poderia ter diante disso. Ele temia o que os homens iam pensar, e buscava a melhor solução, buscava fazê-lo secretamente. Mas a grande e real solução veio do Senhor. Isso não significa que em cada problema das nossas vidas Deus vai enviar um anjo e vai dizer isso. Mas este relato nos mostra que nós podemos e devemos confiar e esperar no nosso Senhor, seja qual for a situação da sua vida. Quando não sabemos como fazer, quando não sabemos como decidir diante dos dilemas da nossa vida, há algo necessário e há algo poderoso que nós podemos fazer, que é esperar pelo auxílio de Deus, que é esperar pela palavra de Deus, que é esperar para que Deus mude o quadro. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos e sobre cada situação da vida nesta terra. Não tome decisões sozinho. Não tome decisões sem consultar a Deus. Não decida nada na sua vida que seja contrário à palavra de Deus. Porque o Senhor sempre tem o melhor para nós.
José pensava numa solução. Mas a solução de Jesus, a solução de Deus, aliás, não era somente quanto à situação momentânea de José. A solução do problema, a resolução dessa história, era a solução para o problema de toda a humanidade. E o problema de toda a humanidade não é a pobreza. O problema de toda a humanidade não é necessariamente a fama que nós podemos ter diante dos outros, como as pessoas nos veem. O problema de toda a humanidade é a queda, é o pecado que afeta a nossa mente, o nosso coração, que distorce as nossas afeições, as nossas atitudes, que faz com que tudo nessa vida seja complicado. A vinda de Jesus estava resolvendo todos os problemas. É por isso que esse momento é singular. Percebe como Deus é grandioso, como Ele age de maneira sobrenatural, como Ele age de maneira soberana. José estava pensando no seu problema momentâneo e Jesus veio para resolver o problema do mundo, o verdadeiro problema do mundo, que é o pecado. Nós precisamos falar sobre isso, meus irmãos. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos, para que haja de fato mudança na nossa vida. Algumas vezes nós pensamos assim: olha, a igreja está desanimada, o povo de Deus está desanimado, o povo de Deus não está trabalhando, o povo de Deus não está evangelizando. Pastor, você tem que animar as pessoas estão indo embora, o que está acontecendo? Nós temos que animar, motivar as pessoas. Eu digo para você, se você não é motivado pela realidade de Cristo, nada vai te motivar. A Bíblia está dizendo que Cristo veio, Deus está resolvendo o problema da humanidade, o problema do seu pecado. Ele está te dando uma vida abundante, vida eterna, e você está querendo motivação terrestre, motivação terrena. Eu não vou te dar essa motivação, eu não posso te dar essa motivação, ninguém aqui pode te dar essa motivação, porque a nossa grande motivação é Cristo, nosso Salvador. Essa é a mensagem do Natal. Isso resolve toda a nossa vida. Os problemas do nosso casamento, os problemas da criação de filhos, os problemas dos nossos pecados não vencidos, tudo se resume a nos voltarmos a Deus, a nos voltarmos a Cristo, nos voltarmos à Sua palavra. É Deus agindo em nosso favor, é Deus mostrando aquilo que nós devemos fazer e por meio do Espírito Santo nos conduzindo para isso. Pastor, se você fizer isso, conselho, se vocês fizerem isso, se os diáconos fizerem isso, se o irmão fulano de tal fizer isso, não! Aquilo que deveria ser feito já foi feito. Jesus morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Ele nos amou quando nós nem sequer olhávamos para Ele. Estando mortos, Ele nos deu vida. Querido, se isso não te motiva, nada vai te motivar. Nada vai mudar para que você seja um servo de Deus, para que você anuncie essa verdade. O nascimento de Jesus é sobrenatural, o nascimento de Jesus é soberano, e o nascimento de Jesus é a revelação do Salvador. Este texto revela que Cristo, que Jesus é a própria salvação. Veja, não é meramente a solução de um problema temporário, é a própria pessoa de Jesus. Ele personifica a salvação, Ele é o Messias prometido. Olha o que diz o verso 20: enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O próprio nome de Jesus significa salvação. Yahvé é salvação. Yahvé salva. Tanto Josué como Jesus trazem esse significado da salvação de Deus.
desta salvação que está à nossa frente, na pessoa do Mestre. E o verso 22 ainda vai dizer mais: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E olha a atitude de José. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José, como um homem piedoso, como um homem temente a Deus, ouve a mensagem sobrenatural e soberana de Deus, e ele obedece. E ele faz exatamente como Deus o falou. Este é o princípio para as nossas vidas, meus irmãos, porque a palavra nos diz, nos ensina, nos mostra muitas coisas acerca de várias esferas da nossa vida, e cabe a nós obedecer ao Senhor. Olha o que está acontecendo, meus irmãos. O Messias prometido desde Gênesis 3,15. Jesus é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E pouco a pouco, paulatinamente, Jesus vai sendo revelado, mostrado, por meio das sombras, por meio das cerimônias, por meio dos salmos, por meio dos cânticos, dos hinos de Israel. Muitas profecias foram dadas aos profetas de Deus no Antigo Testamento, todas apontando para o Messias, para Jesus Cristo. E nós estamos aqui falando que agora Deus cumpriu a sua promessa em Jesus Cristo. João 3,17 diz assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Já percebeu que às vezes a gente anuncia, ou a gente pensa em anunciar Jesus da seguinte maneira: olha, você está com problema, você está com dificuldade na vida, olha, você está com a conta bancária, né, lá no chão, olha, você é empresário, e você, né, as coisas não estão acontecendo para você, você não precisa ver para Jesus. Vem! Aí a gente coloca no nosso carro: Jesus é a solução para os seus problemas. E aí a gente pinta um evangelho que não existe. Muitas vezes um evangelho fácil de ser seguido, e não é bem assim, meus irmãos. Nós sabemos quantas lutas nós temos experimentado, mas nós temos que lembrar que nessas lutas, nessa pandemia, em tudo que nós passamos, nada disso determina o nosso fim, nada disso determina o final da nossa vida. Mas a nossa vida, em meio às lutas ou em meio às bênçãos, deve ser sempre experimentada à luz desta graça que recebemos em Jesus Cristo. E é isso que nós devemos anunciar às pessoas, é essa mensagem do Jesus Salvador que nos livra do pecado. Precisamos, portanto, falar de arrependimento, precisamos de fato evangelizar as pessoas, proclamar que Cristo veio libertar deste pecado. Um estudioso da Bíblia, J.C. Ryle, ele afirma: Jesus nos salva da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado e das consequências do pecado. Este é o problema da humanidade, é o pecado, é disso que o Senhor nos livra. Jesus não veio para te dar uma conta bancária melhor. Jesus não veio para que toda a humanidade não experimentasse lutas, enfermidades, muito pelo contrário. Essa semana ou a semana anterior eu mandei uma lista de pastores que estão enfermos com o Covid-19, alguns em estado grave, outros nem tanto.
Nós conhecemos casos de pastores que faleceram, como o pastor Daniel. Tem um pastor conhecido do nosso irmão Ricardo que já está há algum tempo lutando contra isso, é um servo de Deus, mas está lutando. Nós não podemos anunciar um evangelho diferente do que a realidade mostra. O povo de Deus sofre, passa por dificuldades, passa por enfermidade, e nós devemos lembrar qual é o real significado do evangelho, do que Jesus nos livra, e que essa solução de Deus não é meramente temporária, terrena, mas ela é eterna. Olha que interessante. Jesus, sendo Deus, habitou entre nós para que um dia nós pudéssemos habitar com Ele na eternidade. Você crê nisso? Você crê no que Deus realizou por meio de Cristo? Você crê nessa solução que não é terrena nem temporária, mas eterna? E é isso que nós devemos buscar. Quando José estava desapontado, quando José estava confuso, sem saber o que fazer, o anjo nada mais fez do que lembrar a ele o registro das Escrituras. E aí, Charles Haddon Spurgeon, um pregador batista, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse: para animar e fortalecer José, as Escrituras sagradas são trazidas à memória. O anjo não trouxe nenhuma notícia diferente. O que o anjo disse já estava profetizado no Antigo Testamento. O anjo só lembrou da palavra. E José obedeceu. Foi assim que José foi animado. Foi assim que José foi fortalecido. E lembrando da Escritura, ele obedeceu ao Senhor. Uma outra lição para a nossa vida prática e diária como crentes. Muitas vezes nós somos lembrados por Deus daquilo que diz a Escritura, e nós não fazemos como José, nós dizemos: não. Quem é você para me falar desta palavra? Quem é você, pastor? Você também é pecador? Esses líderes desta igreja são todos falsos, como assim vem falar comigo sobre disciplina? Quem são vocês para falar? Vem para o irmão que não é líder necessariamente, pelo menos não oficial, mostra a palavra do irmão, olha o que diz a Escritura, olha o que diz a Escritura sobre isso, e a pessoa olha para você, te trata como qualquer coisa, quando você só está mostrando a Escritura. Talvez Deus não te mande um anjo, possivelmente Ele não mandará um anjo, mas talvez Ele mandará esses anjos aí que estão ao seu lado, para dizer: olha, você não está andando corretamente, olha o que a palavra de Deus diz, olha como você deve agir nessa situação, olha como você pode mudar, transformar sua vida à luz da palavra de Cristo. Não despreze aqueles que Deus manda para falar com você sobre a palavra de Deus. Estamos diante das grandes verdades do Evangelho, mas o anúncio mais espetacular é o de estarmos, conforme diz esse texto, diante do mediador, diante do Salvador de todo aquele que verdadeiramente crê. Pergunto novamente: qual o significado do Natal? Por que afinal Jesus veio a esta terra e habitou entre nós? Gostaria de terminar lendo o texto, um texto que está em João, para esclarecimento talvez de alguns de nós, ou de muitos de nós. Talvez passe na sua mente: peraí, mas Jesus nasceu, como que Ele pode ser Deus? Se Ele nasceu de uma mulher, se Ele nasceu como qualquer pessoa. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Verbo, estava na criação, sem ele nada foi feito, e agora o Verbo veio em carne, habita entre nós. Irmãos, veja o tamanho do mistério e do poder de Deus para buscar e para salvar todos aqueles que estão perdidos. E se nós crermos, e se nós verdadeiramente crermos nesta palavra, nos tornamos de fato filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus que nos conduz a estas verdades. Mas pensando nisso, irmãos, e não me prolongando mais, eu gostaria de fazer 3 aplicações. Entre nós há pessoas desanimadas, tristes, desoladas, perdendo a esperança, ou talvez sem nenhuma esperança. Mas não desejo lhes dar motivações terrenas, pois essas não terão efeito duradouro. Cristo habitou entre nós. Deus cumpriu a sua promessa e agora aguardamos a glória vindoura. Cristo já realizou tudo, porque entregar-se, se Cristo já realizou tudo, por que entregar-se ao desânimo? Cristo deve ser sua única e suficiente motivação. O problema de muitos de nós é colocar o nosso coração e a nossa esperança em outras coisas e não em Cristo. A única maneira de vencer o desânimo, a desesperança, é olhar para Cristo, é olhar para o cumprimento da promessa de Deus e ainda outras promessas maiores, promessas de eternidade, se cumprirão, assim como no tempo Jesus veio. No tempo de Deus, Ele retornará para buscar a sua igreja. Não há razão para desânimo. Você talvez não tenha entregado sua vida a Cristo. Talvez já tenha pensado muitas vezes. Talvez você tenha repetido uma oração e acreditou estar salvo. Ou ainda segue acreditando que fazendo alguma obra poderá tocar o coração de Deus. Mas nós não somos salvos por obras, mas sim pela fé em Cristo. Talvez você esteja seguro porque os seus pais nasceram na igreja e você também. Talvez você esteja seguro porque em nossa igreja nós anunciamos a graça eterna de Deus, a sua eleição antes da fundação do mundo. E você esteja seguro, sou um presbiteriano. Meus pais são oficiais da igreja. Meu querido, se você não crê em Cristo, você está perdido. Se você não colocar o seu coração e a sua esperança em Cristo, você está perdido. Não adianta colocar a fé numa imagem. Não adianta colocar a fé numa imagem de estrutura. Não adianta
somos libertados do poder e do domínio do pecado. Não adianta, meus irmãos, fazermos tudo que é promovido por aí, como se essa fosse a maneira de encontrar redenção, quando só há redenção em Jesus Cristo. E a terceira aplicação quanto à nossa missão. Este texto nos fala sobre a missão de Cristo, que é salvar pecadores. Como falamos na semana anterior, nós também somos chamados para essa tarefa. Pergunta: como nós estamos ou não envolvidos com a missão de Cristo? Como os trabalhos desta igreja refletem a missão de Cristo, que é também a nossa missão? Como o trabalho da SAF, o trabalho da UPH, o trabalho da mocidade, o trabalho com as nossas crianças, o trabalho com o projeto social, como que essas coisas estão conectadas ou não com a missão de Cristo? Precisamos pensar nisso, individualmente, mas também como igreja de Cristo. Tudo que nós fizermos deve estar repleto da palavra de Deus e contemplar a missão de alcançar o perdido. Se o que nós fazemos não visa alcançar o perdido e fortalecer aqueles que já estão em Cristo, o que nós estamos fazendo é palha, pode ser queimado tranquilamente. Então isso deve mudar cada indivíduo e a vida da igreja. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça, nos encoraje. Passamos por um ano difícil, ou quase passamos, falta um pouquinho ainda, mas Deus tem nos preservado. Eu sei que nós tivemos tristezas, perdas, lutas individuais, lutas como igreja, mas irmãos, olhem para Cristo e sigam em frente. Olhem para o Senhor e sigam este Senhor. Olhem para o Senhor, olhem para a palavra. Cada vez mais tenha a sua vida transformada e agindo para transformar a vida de outros. Que Deus assim nos abençoe e que a mensagem verdadeira do Natal, que o significado deste ato soberano, sobrenatural, que revela o Senhor e Salvador, possa transformar a nossa visão, a nossa mente e a nossa atitude diante da igreja e diante de todas as pessoas. Que o ano de 2021 não seja só mais um ano, que não seja só o ano da vacina contra o coronavírus, mas que seja o ano da vacina contra o desânimo, da vacina contra os nossos pecados, da vacina contra a nossa comodidade, de não querer trabalhar no serviço do Senhor, de não participar da igreja do Senhor. Tem sido tão triste, irmãos, para a liderança, para nós que preparamos as aulas, chegar aqui numa quinta-feira e ter apenas um irmão apenas. Não faz sentido alguém que ama a Cristo não querer conhecer a sua palavra. Se você ama a Cristo, busque conhecer nos trabalhos da igreja, mas também no seu lar. Que a Escritura esteja sempre à sua frente, que a oração seja uma prática diária, para que de fato haja um ano novo, ok? Que Deus assim abençoe a vida de cada um dos irmãos e de toda a igreja do Senhor. Nós vamos cantar agora mais um hino, lembrando também dessa mensagem do Natal, o hino de número 231, o primeiro Natal.
a última oração, agradecendo, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te adoramos e exaltamos, Deus, meu Pai, pela tua bondade, a tua infinita misericórdia sobre nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, meu Pai, por estarmos aqui reunidos na tua casa, ouvindo, Deus, meu Pai, velado, Pai querido, Pai amado, da história do sentido verdadeiro Natal. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade que assim o Senhor nos deu, nos conduzindo aqui nesse lugar, na Igreja de Jesus, para aprendermos, meu Deus, meu Pai, da história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o significado do verdadeiro Natal. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso bem maior, e até aqui, pelo amor da Tua bondade e misericórdia, e a Tua graça nos alcançou, até aqui nos tem sustentado, nos tem guardado, nos tem dado livramento, nos tem protegido. Por isso, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, não somente, meu Deus, meu Pai, para agradecer, meu Deus, meu Pai, engrandecer Teu santo e bendito nome. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso bem maior. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por sabermos, meu Deus, meu Pai, da salvação em nossas vidas através do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, meu Pai, mais uma vez te agradecendo pela mensagem do Natal. Que nós, meu Deus, meu Pai, é conduzido agora para nossas casas, o nosso coração cheio do Teu amor, cheio da Tua verdade, cheio da Tua bondade, meu Deus, meu Pai, e possamos, meu Deus, meu Pai, eu quero te andar, meu Deus, meu Pai, colocar na planta dos nossos pés, nós transmitir, meu Deus, meu Pai, a luz do verdadeiro Natal. Pai, é no nome santo de Jesus Cristo, é que nós oramos para te agradecer, o perdão dos nossos pecados. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso Pai, que o ensino, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Também nós recebemos uma doação de um doador que nós não conhecemos, somente a pessoa que recebeu sabe quem é, mas essa pessoa não quis se revelar, mas ele doou alguns presentes para as nossas crianças. Eu queria chamar a Valéria para conduzir este momento. Então, os pais que estão com crianças aí, permaneçam sentados para facilitar a distribuição, e a Valéria então vai coordenar este momento. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Ensinar, vai dizer, depois a Deus. Volta não da denominação.
Pode ir.